Mano Pelkin, como foi tua trajetória até chegar à seleção tailandesa de futebol? Antes do técnico, teve o jogador, por onde atuou, como é que foi? Bom, obrigado. Primeiro, obrigado, né, pela oportunidade de nós poder conversar um pouquinho aqui, de dividir um pouco a minha caminhada nesses últimos anos. Eu saí do Brasil há 23 anos atrás. Eu morei em 9 países diferentes, agora com o Vietnã. E, claro, acho que esse convite agora para a seleção, a gente pode considerar o maior trabalho, né, de uma carreira ainda nova, ainda sou um técnico novo. Mas tudo começou há muito tempo atrás com o José Asmus, na época ex-presidente do Inter. Ele era muito amigo do tio Toninho Luft, aqui de Montenegro, que era um grande amigo do meu pai, um grande amigo meu também. E eles começaram essa caminhada juntos, tipo, apostando em mim como jogador. Eu fui com 18 anos para Portugal, morei dentro do Estádio da Luz, estádio do Benfica, na época eu ainda era júnior. Era o início desse sonho de jogar futebol. Eu fiquei 6 meses em Portugal, não joguei, voltei para casa, disputei uma segundona aqui pelo Pinheiros de Taquari, também uma cidade muito querida minha, pessoal muito querido de Taquari. E tentei aqui, tive no Ipiranga de Erechim, tive no Zequinha, mas dava para ver que a concorrência era muito grande, a bola era muito pequena, então eu acabei com um pouco de pressão de casa também, minhas irmãs todas fazendo medicina, fazendo odonto, então eu já tinha 22 anos, entendi que a carreira de futebol provavelmente não era para mim e decidi que antes de eu voltar a estudar, eu queria dar uma banda, queria sair pelo mundo um pouco, queria aprender outra língua. Tinha passaporte alemão, decidi ir para a Alemanha, fazer alemão, estudar administração de empresas. E foi isso que eu fiz. Eu saí com 22 anos, me inscrevi no curso de alemão, comecei a estudar alemão e para sustentar tudo isso, eu jogava num time quase que amador, digamos, 4ª divisão, que nem é tão amador assim na Alemanha, mas era a 4ª divisão. Conclusão, comecei, claro, fiz 4 semestres de administração, precisei 1 ano para entrar na faculdade, porque eu tinha que fazer a prova de alemão. Só que nesse intervalo, jogando, as coisas foram melhorando no futebol. Por incrível que pareça, quando não existia mais a pressão de querer ser profissional, eu comecei a jogar muito bem nessa divisão 4ª, a gente subiu para a 3ª, eu comecei a jogar muito bem na 3ª. E aí a cidade onde era a minha universidade, que é Bielefeld, o Arminia Bielefeld, era um time da 2ª Bundesliga. E eu recebi uma proposta para jogar a 2ª Bundesliga. O Arminia que hoje está na 1ª, isso. Então ali tudo vira ao contrário de novo, digamos. E eu paro de estudar e de uma hora para outra sou profissional de futebol. Eu chamo do teu sonho. Isso. E eu acabei topando, eu falei, era uma proposta boa, né, financeiramente. Eu digo, quer saber, estudar, eu posso estudar depois ainda, já que o sonho está voltando, vamos tentar. De novo a bola era baixa. Não era uma bola de 2ª Bundesliga, mas eu estava ali, estava treinando, estava trabalhando com isso, estava recebendo para isso. Mas jogava muito no time da transição, porque lá na Europa, se tu não joga, se tu não entra na lista, tu joga no 2º time. E o meu 2º time jogava contra o meu ex-time, da 3ª divisão. Então, o time que eu estava da 2ª Bundesliga, ele sobe para a 1ª Bundesliga, eu vou para a Áustria de pré-temporada, na Bundesliga. E aí tu imagina, se na 2ª eu não jogava, tu imagina na 1ª. Então, termina aqueles 6 semanas de pré-temporada, eu decido que eu quero trocar de time, porque eu não queria continuar na transição, né? Porque ia ser a realidade, ela já tinha sido no ano anterior. Aí eu decido ir com um treinador, que era ex-jogador, Bruno Labbadia, um grande treinador, hoje treinou vários clubes da Bundesliga. Eu vou para um time da 3ª, no sul da Alemanha, pertinho de Frankfurt. É Darmstadt 98, que também depois viram um time de Bundesliga. Era um time de bastante ambição na 3ª, querendo subir para a 2ª. Eu acabo jogando bem nessa 3ª. E aí dá mais uma guinada um pouco a carreira e eu recebo uma proposta do Chipre. E aí sim, um nível mais elevado. Já era isso, 2003, 2004? Isso era 3, 4, exatamente. Temporada 3, 4. Isso. E lá
eu me dou muito bem nesse time, Olympiacos Nicosia, porque eu encontro o Paulo Rink. Paulo Rink do tempo do Atlético Paranaense, lembra? Paulo Rink e Oséias, aquela dupla. E eu já conhecia o Paulo, porque esse tempo todo de Alemanha em times, claro, de menor expressão, o Paulo já jogava no Leverkusen. Do Zé Roberto, do Lúcio, Robson Ponte. Ele jogou pela seleção da Alemanha, ele tinha também o passaporte. E a gente acaba se encontrando no Chipre, faz uma parceria muito boa dentro e fora de campo. E com isso eu recebo, depois de um ano, nós dois juntos jogando bem, eu recebo a proposta do Apoel Nicosia, que era o maior time do Chipre. Entendeu? Eu chego a jogar qualificatórias da UEFA, ou seja, sonho, como eu sempre falo, check, sonho realizado. Em baixo escalão, como eu digo, a nível, óbvio, mundial, mas sim a nível de sonho, totalmente da forma como eu queria, treinando, jogando, trabalhando para isso. Então, eu acabo jogando menos no Apoel de novo, pela bola ser curta, volto para o Olympiacos e tenho ali mais um ano de contrato quando o meu empresário me liga oferecendo o cargo de auxiliar técnico de um treinador alemão, que também era cliente dele, que estava indo para os Emirados Árabes, substituindo o Tite no Al Ain. E aí começa a minha carreira, para resumir. Eu vou com esse alemão, eu paro de jogar, eu rescindo o meu contrato, eu entro como auxiliar, eu jogo num domingo, na quinta-feira eu tô com um MP na camisa, botando cone no campo e viro auxiliar desse alemão. Eu fico com ele por 5 anos, 2 anos Emirados Árabes, 1 ano Azerbaijão. Isso, noite pro dia. Vou 1 ano para a África do Sul com outro treinador alemão e depois disso volto com esse alemão, Winfried Schäfer, casualmente. Também o que explica a minha ida hoje para a seleção, eu vou com ele ainda como auxiliar para a seleção da Tailândia. Então eu conheço um pouco do background de como é trabalhar na seleção da Tailândia, porque eu já tive lá como auxiliar. Então depois de 1 ano como auxiliar, era o meu 5º ano como auxiliar, esse ano da Tailândia, a gente perde umas eliminatórias da Copa da Ásia, somos demitidos e eu recebo a proposta para treinar um time como treinador-chefe, um time da primeira divisão da Tailândia. E lá eu acabo assumindo o Bangkok United alguns anos depois, fico 5 anos e meio no mesmo clube, o que é uma coisa muito difícil em qualquer lugar. Isso ajuda muito no crescimento da minha carreira e mostra bastante estabilidade. Eu tenho um presidente fantástico, uma general manager fantástica que me ajudam muito. A gente traz o clube de um clube pequeno para uma das forças do país. A gente não alcança o título tão esperado, com isso, depois de 5 anos e meio, também se encerra esse ciclo. Eu vou para o Vietnã o ano passado, 2021, né? Esse ano ainda, mas início do ano, eu vou em dezembro. Temporada passada. A pandemia chega, acaba com o campeonato. O campeonato é decretado encerrado, porque a pandemia chega depois, porque eles tinham optado por fechar tudo e estavam controlando, mas é um vírus que é difícil de controlar para sempre. Com isso, o campeonato cancela, eu fico livre no mercado, o treinador da seleção principal da Tailândia é demitido depois de uma eliminatória também. E com isso, não sei. Que mês foi isso da demissão dele? A demissão dele é 1 mês atrás, a proposta minha chega 6 dias atrás, 2, 3 dias de negociação, um pouco de vai e volta. Isso agora, nessa última semana? Agora, eu estava aqui achando que ia ficar aqui até dezembro, porque no Vietnã voltaria só o ano que vem. Sim. E aí eu sou um pouco pego de surpresa, confesso que estou bastante feliz, ainda surpreso com a repercussão, porque... De férias em Montenegro surgiu a oportunidade. Isso. Então depois de 3 dias de negociação, coisa rápida, só alguns detalhes de contrato, de comissão a ser levada junto, de detalhezinho aqui e ali, eu acabo decidindo, obviamente, topar esse desafio e então agora estou só esperando os papéis e acho que semana que vem devo estar voando para encarar e como primeiro objetivo tem uma Copa, Suzuki Cup é o nome da Copa, agora em dezembro, ela é em Singapura e ali sim que nós vamos ver se... O primeiro desafio isso, isso. Não ganhando a Suzuki Cup, com certeza a experiência foi boa, mas vai ter sido curta. Ganhando a Suzuki Cup, eu acho que será assim um grande começo daqui um pouco de uma carreira. Então sim,
que dá para se dizer também como um sonho realizado. E o tempo de contrato na seleção tailandesa já está definido? Por isso ele tem muito, essa Suzuki incluída, ele é de 5 meses, porém com uma cláusula de estender o contrato por 2 anos em caso de vitória da Suzuki Cup. Essa foi uma das brigas na minha negociação, eu quis tirar essa cláusula porque ela já te deixava amarrado, como eu digo. Então eu digo, vamos, esses 5 meses, ganhamos, a gente senta de novo para conversar, perdemos, eu ia embora igual, ou seja, são 5 meses de contrato. Perfeito. E as principais características do futebol tailandês, para o pessoal que não conhece muito, como é que é jogado o futebol tailandês? É mais físico, mais técnico, mais tático? Eu acho que hoje em dia o futebol é muito parecido no mundo todo, ele só é jogado em diferentes níveis, em diferentes intensidades, como eu sempre falo, eu sempre fui um defensor do futebol europeu e brigo muito com meus amigos, treinadores, quando a gente fala até de Brasil, a nível da qualidade, da intensidade do jogo, né? O que eu posso dizer? A Ásia em si, não só a Tailândia, claro, ligas mais fortes como Coreia, Japão, mas a Tailândia é do sul da Ásia a liga mais forte. É uma liga que a parte de carga de treino, de intensidade de treino, de controle de velocidade, é tudo feito como os maiores níveis de onde eu aprendi o futebol, tanto na Europa como na Ásia. Qual que é a diferença? A diferença, claro, é a qualidade individual. Ela ainda é, obviamente, mais baixa, mas hoje times tailandeses ou a liga tailandesa contrata facilmente jogadores de Série B do Brasil, jogadores de Série A do Brasil, que não, claro, tirando os clubes tops mesmo, onde os salários seriam impagáveis, né? Mas existem jogadores na Tailândia ganhando 50, 40 mil dólares por mês, e esse jogador hoje é um jogador que tu tira aqui no Brasil de qualquer lugar, e isso, para voltar à tua pergunta, eleva o nível da liga, né? Quanto mais jogadores estrangeiros melhores, mais o jogador local se desenvolve, né? Então esse é o momento, a liga vinha numa crescente muito grande, ela teve sim agora uma queda um pouco por causa da pandemia, por quê? Porque se passou a contratar menos, a se pagar menos, a gente volta a diminuir o nível do estrangeiro com isso. Muitos conseguiram ficar, muitos tinham contratos mais longos, acho que vai voltar a melhorar porque a pandemia está mais controlada, mas a nível, como eu falei, de trabalho, de carga de trabalho, nós estamos falando da mesma coisa. Nós só estamos falando que, claro, o jogador tailandês, ele é um jogador mais técnico, o jogador vietnamita é um jogador mais guerreiro, então tu muda um pouco, às vezes, culturalmente algumas coisas, mas é um nível, pronto, como eu falei, na minha opinião, tranquilamente de Série B do Brasil, e eu até diria que os times grandes da Tailândia, os 3, 4 primeiros, até um nível assim de Série A, lá embaixo, digamos, lutando para não cair daqui um pouco, acho que poderiam sim. A gente vê que o orçamento não faz tanta diferença, né? Que o Fortaleza é um time organizado, está surpreendendo. Um grande exemplo, um time que eu acompanho muito também nos últimos meses, né? Inclusive pelo Robson, que foi meu jogador no Bangkok United e que está no Fortaleza e que está jogando muito bem. Então é sempre um bom comparativo para mim, porque eu tive ele diariamente nos meus treinos e é um exemplo, né, também então, da liga tailandesa, da qualidade que tu pode ter de jogador na liga. A gente trouxe o Brenner, por exemplo, também, o ano passado, que estava no Inter. Tem jogadores como o Diogo, que teve na Portuguesa, no Flamengo. Tem um zagueiro muito bom brasileiro, Vitor Cardoso, jogando lá, foi campeão, não jogou muito no Brasil, mas está há muito tempo na Tailândia, construiu sua carreira na Tailândia, é hoje um dos melhores zagueiros da liga. Então é uma liga interessante, é uma liga que tem bastante procura, né? Então eu espero, claro, poder ajudar, não vai mais ter nada a ver agora com os brasileiros ou com os estrangeiros, né? A seleção são tailandeses. Existem 2 jogadores no Japão, um jogador na Coreia, um jogador na Bélgica. São 4 jogadores importantíssimos. Tem que ainda ser visto como é que a gente vai conseguir que eles participem dessa Copa, né? Porque os clubes têm que liberar. Tem essa restrição, né? Às vezes, isso, burocracia, mas a gente tem também na seleção essa diretora, que é a mulher que me contratou, que tem muita força nessa parte de relações
é uma mulher muito conhecida, ela é uma celebridade no país, então eu acho que ela vai poder ajudar bastante nessa parte de bom relacionamento com os clubes, porque a presença deles, claro, deixaria a seleção bem mais forte. Treinou clubes até agora, né? Então tu tinha que trabalhar com um elenco disponível, alguma que outra contratação, mas agora é uma seleção, tu tem um rol de jogadores muito maior, tu escolhe os convocados. Como é essa situação? É um facilitador para ti? Eu vivi essa experiência como auxiliar, né, esse dia a dia, então é um trabalho bem diferente. O trabalho de clube é um trabalho diário, é uma programação totalmente diferente. Tu programa 10 meses de treino, tu programa 6, 7 semanas de pré-temporada, e agora não, agora tu te prepara para torneios, tu te prepara para jogos. O teu trabalho é relações, como eu falei, muito grande. O teu trabalho é assistir jogos, é ir nos jogos, ver os jogadores que são interessantes, ver quem está num bom momento, né? É tomar decisões a nível de plantel, quem seriam os 23, quem seriam os 11, tu tem um leque muito maior, tu está no clube, tu tem aquele teu plantel e é dali que tu vai o ano todo. A seleção tudo pode mudar para qualquer convocatória, então existem momentos, né, de jogadores diferentes, mas claro, é diferente, mas é muito legal. Eu confesso que eu gostei muito dessa parte quando eu era o auxiliar ainda, que nem tinha poder nenhum de decisão, mas é uma parte legal, porque tu constrói relações com os clubes, com os presidentes, com os diretores, né? Isso te ajuda muito no futuro e eu tenho certeza que me ajudou muito também nesse tempo que eu era o auxiliar. E qual o estilo do técnico Mano Pelka? É um estilo mais propositivo, posse de bola? Como é que tu gosta que teus times jogam? Pois, assim, ó, aí nós podíamos conversar por horas, né? Eu gosto dessa conversa de futebol e ela poderia ser muito longa, mas vamos tentar resumir, até porque isso ficou bem claro, assim como para o lado positivo como para o lado negativo, né? Mas eu sou muito conhecido na Tailândia, principalmente, por um estilo de jogo bastante arriscado, bastante ofensivo, de posse de bola, de construção desde de atrás do goleiro, sem chutão. Tem várias brigas com os meus zagueiros, meus goleiros já são escolhidos mais ou menos com essa característica, tanto nos clubes como agora provavelmente na seleção vai ser igual, porque é simplesmente uma ideia, é simplesmente o que eu acredito. Eu sempre fui muito fã do Guardiola, desse tipo de jogo, eu sempre gostei do risco, sempre achei que o futebol tem que ter a parte do entretenimento também. O torcedor que vai para o estádio, ele quer ver o time dele jogando para frente. Eu sempre gostei disso. Sei que nós vamos daí, por isso que eu digo, nós podíamos discutir 2 horas, porque no final o que conta para muita gente é o título, e às vezes o título não se ganha somente querendo isso. Às vezes estamos aí num exemplo grandíssimo no momento na Libertadores, onde o Palmeiras ganha do Atlético Mineiro, onde a gente está falando de 2 propostas totalmente diferentes. Um Palmeiras do tamanho do Palmeiras jogando em casa o primeiro jogo totalmente para não tomar gol, como tática, e funcionando e estando hoje na final. Ou seja, tiro o chapéu pro Abel. E existem várias maneiras de ganhar. O ganhar é muito relativo, na minha opinião, então eu tenho discussões a respeito disso, porque ganhar não é fácil ganhar. Claro que se tu quiser abrir mão de algumas coisas e botar isso sempre na frente, isso é o que o torcedor quer, isso é o que o clube precisa. Ninguém vive sem título, nenhum clube vive sem título, então isso tem que ser a tua prioridade número 1. Mas eu gosto de acreditar que eu vou conseguir ganhar da maneira que eu gosto de jogar. Eu vou tentar isso, vamos ver até quando eu vou conseguir. Se alguém um dia vai ter que me convencer de trocar, eu vou ter que trocar, pode ser que não. Eu espero muito conseguir ganhar da maneira que eu acredito, e a maneira que eu acredito é essa. Eu quero sair jogando de trás, não porque eu acho mais bonito, sim porque eu acho mais efetivo. Eu quero marcar lá em cima e pressionar a perda de bola e roubar a bola no campo adversário, porque eu acho que vai me ajudar a ganhar o jogo. Nenhuma dessa ideia que eu tenho é porque ela é mais bonita, sim porque ela é o que eu acredito que eu vou ganhar o jogo do meu adversário. Só que ela é arriscada. Por quê? Porque ela te deixa muitas vezes muito aberto, principalmente na transição defensiva. E isso aconteceu muito com o Bangkok. Eu era time de fazer quase 100 gols, mas eu tomava 50. E normalmente o campeão era o que tomou 25 e fez 60, né? Então, eu acho que faz parte do aprendizado,
eu ainda sou muito novo, quero ainda aprender muito, mas por enquanto ainda acho que vou bater nessa tecla, como eu falei, tentar atrair o meu adversário, tentar fazer ele me pressionar para eu conseguir quebrar linhas mais fácil, para que a bola chegue nos meus atacantes com mais espaço. Muitas vezes, quando tu joga assim, daí tu também enfrenta adversários que sabem disso e não te pressionam alto, então eles vão igual te esperar. Então tu vai ter que ter também algumas ferramentas para como furar esse bloqueio, porque eles vão te dar a bola igual, sabendo que tu gosta dela. Então também vai existir ali dificuldades, porque não vai ser a questão de tu perder a bola arriscando sair jogando de trás, e sim que o time vai estar te esperando lá depois, como o Palmeiras fez com o Atlético no primeiro jogo. E aí tu vai lá, tu tem um pênalti, tu não faz o pênalti e o jogo fica 0-0, entendeu? Se tu faz o pênalti era diferente. Então eu acho que é muito... o futebol, por isso que ele é tão emocionante, por isso que ele é tão brilhante, porque não existe a receita certa, existe o que tu acredita e existe muito o que tu trabalha. E eu acredito nisso, eu sou um cara que gosta de estudar, eu gosto de ver as tendências que existem no futebol, não só mundial, como local, ou onde eu tô. E eu acredito no trabalho, eu acredito que se tu quer fazer funcionar, tu tem que trabalhar, mas tu tem que trabalhar mesmo. Se tu quer fazer sair jogando de trás, tu tem que ir lá toda semana e brigar com o teu goleiro, e brigar com o teu zagueiro, e errar, e mostrar, e muita parte de vídeo. Eu tenho um cara fera, o Luiz Viegas, o português, meu analista, é um cara fera de vídeo, de análise, e bola pra frente, vamos trabalhar. Que não subestima essa parte do vídeo, da análise tática, da análise de desempenho, hoje em dia é importantíssimo. Inclusive eu vi um vídeo do Abel Ferreira com o Palmeiras, onde ele é postado, um pré-jogo, onde ele mostra uma saída de bola, não me recordo agora de quem que era, em qual que jogo que era, onde o vídeo dele para mim é perfeito e ele é muito, mas muito produtivo para o jogador. Porque o jogador precisa ver. Hoje tu não esconde mais nada, no tempo que eu jogava tu escondia tudo. Tu podia dar migué, que era uma barbada. Hoje não tem mais migué, tu tem um GPS no peito, meu amigo. Se tu não correr, vai estar ali, que tu não correu, que tu não sprintou, que nós queríamos marcar sob pressão e tu tá caminhando. Vamos marcar como sob pressão se tu tá caminhando? E vai estar lá exatamente quantos passos tu deu. E antigamente tu dizia, não, mas eu corri, professor. Hoje tá aqui, correu? Como assim? Os caras correndo 3 vezes mais que nós, vamos pressionar como? Né? Então, óbvio que o vídeo tem muito, porque o vídeo te mostra, e aí tu consegue mostrar isso antes do treino. Nós filmamos todos os nossos treinos, então tu pode fazer o treino de saída de bola, pode fazer o treino de pressão, tu pode meia hora depois mostrar, ó, é aqui que nós estamos correndo errado, amanhã vamos fazer de novo. Então, a estrutura lá permite isso. Por isso que eu digo, isso também faz muita diferença. Por isso que eu digo, eu sei que hoje em dia a gente tem acesso a muita coisa, mas ainda vai sempre existir essa falta de informação, vai sempre existir esse preconceito de, quem é a Tailândia, né? Quem é a Tailândia no mundo do futebol? Ninguém, óbvio, ninguém. Quem é Vietnã? Ninguém, concordo, sei, nós queremos olhar a Champions League, meu, e estamos felizes aqui também com o Flamengo e Atlético Mineiro, e tá tudo certo, mas o que eu posso dizer é que lá se trabalha bastante, e também num nível profissional, com GPS, com fisiologista, com preparador, com treinador de goleiro. Eu tinha 20 pessoas no meu staff, 20 pessoas e 26 jogadores, ou seja, o trabalho ele é de verdade, ele só é lá longe, onde ninguém sabe que existe direito, mas ele está também sendo feito. E como eu falei, estou muito feliz com essa oportunidade. Esse é um dos teus objetivos no comando da seleção tailandesa, trazer ela, tornar ela atrativa, conhecida pelo mundo? Sim, o objetivo é, claro, ganhar essa Copa primeiro. O objetivo, o sonho enorme seria, claro, uma Copa do Mundo, porque terão mais vagas nos Estados Unidos, então aumenta um pouquinho a chance, ainda muito difícil, mas esse seria o sonho grande. Eu gosto de sonhar grande, né? E ir atrás disso, então... É isso aí, eu vou trabalhar para isso, mas eu quero jogar da mesma forma que eu sempre joguei. Como eu disse, eu ainda não consigo mudar isso, mas eu espero que logo eu consiga ganhar alguma coisa e que aí eu tenha ganho com as minhas convicções, com o meu jeito de jogar. E aí sim, isso seria mais satisfatório ainda do que ter que ganhar mudando o que eu acredito. Falar um pouquinho então dos costumes lá da Tailândia, que muita gente não conhece também. Como é que... País maravilhoso, Matheus, para mim, uma segunda casa. Bangkok foi a cidade mais visitada do mundo por 2 anos consecutivos.
ultrapassando Londres pela primeira vez. Todas as pessoas que me visitaram prometem voltar e ficam encantados com o país. É um país com atrativos diferentes, como eu sempre falo, para um único país. Ele tem a parte das praias lindas, ilhas paradisíacas, lugar que o povo vai para casar, para guardar para sempre. Tem também a parte da religião, o budismo também, que atrai muita gente. Tem a parte da culinária, é uma coisa que também me chamou muita atenção e onde eu fiquei praticamente já viciado nessa pimenta, nessa comida tailandesa. É mais forte, né? Que é mais forte, então é um país muito legal que me acolheu muito bem. É um destino turístico mundial, né? A gente esquecendo a parte do futebol. Como eu disse, a Tailândia ainda é um dos lugares mais visitados do mundo e todo mundo que vai lá gosta muito. É um povo muito receptivo, um povo que está sempre de bem com a vida, que sempre te acolhe bem. E eu aconselho para todo mundo que nunca fez essa viagem, que eu tenho certeza que não vai se arrepender. Para fechar então, mano, como tu vê o futebol brasileiro, campeonato, até a seleção também, né? Agora que vai assumir a seleção, qual é a repercussão que tem lá fora? Como é que o pessoal vê o futebol brasileiro atualmente? Olha, o futebol brasileiro, por isso que em todos esses 26 anos que eu rodei pelo mundo, 23 anos, sempre encontrei brasileiros. O futebol brasileiro ainda é uma vitrine enorme, enorme, é um passaporte, como eu sempre digo. Tu falar que tu vem do Brasil, a associação com o futebol ela é direta. Tu vai sempre ter uma porta mais aberta, simplesmente porque tu vem da terra do Pelé, do Ronaldinho, do Ronaldo, do Romário, né? Então te ajuda muito nisso. Se nós for falar de campeonato, tudo bem, nós vamos brigar um pouco, como eu sempre digo, eu acho o campeonato brasileiro fraco, assim, a nível de competição, de intensidade, como eu falo, eu brinco, eu sei que, né, é fácil falar de fora, não é que eu estou falando de fora, estou dizendo que muitas vezes tu vê o jogador que não consegue competir no alto nível mesmo na Europa, ele vem para o Brasil e ele é o melhor jogador do Brasil sempre. Então eu acho que esse dado ele chega para mim para dizer que eu acho que é um campeonato ainda de menor intensidade, de menos chega. Claro, agora estamos com times muito bons, com Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo principalmente, onde já o nível, já vi jogos muito bons daí também, mas acho o Campeonato Brasileiro comparado com uma Champions League da Europa, acho sim mais fraco e não tem problema em dizer isso. Eu sei que vai sempre existir essa discussão, mas o jogador individual do Brasil, ele sempre vai ter o maior peso, ele sempre vai ser querido no mundo todo, porque é isso que eles fazem. No final eles vão aqui bem e o primeiro que arranca mais ou menos bem aqui, é novo, ele vai embora, e é por isso que todos os países que eu fui tinham brasileiros e vão continuar tendo. Se tu for para a Hungria, se tu for para a Malásia, para Singapura, pode olhar na lista que vai estar um brasileiro. Então, nós temos ainda uma criação muito boa, nós temos o talento natural, nós temos essa parte do sonho, nós temos esse campo na rua ainda, né? Mesmo que hoje a nossa juventude está um pouco diferente da anterior, né? Mas ainda temos, claro, um mercado enorme para jogadores, para treinadores brasileiros, e isso é muito bom e facilita muito para quem quer arriscar a vida lá fora. Falou do Guardiola, né, que é um treinador que te inspira. Do Brasil, quais os estilos dos treinadores que tu mais gosta? Aí provavelmente de novo nós vamos brigar, porque tá difícil defender ele, mas eu gosto muito do Diniz e todo mundo sabe que é porque ele gosta. Eu gosto de ver o time dele jogando, eu sei que colocam na dele a mesma coisa que colocam na minha, tipo, grande coisa, não ganha nada. Não gosto, claro, dessa parte dele ali da beira de campo e coisa. Quem sou eu também para gostar ou não gostar disso, mas eu digo, eu gosto de ver como ele tenta fazer o seu time jogar, porque a ideia é um pouco semelhante à ideia que eu... Mas eu gosto é mesmo dessa... Eu gosto de ver o time jogando, eu gosto de ver o time jogando para frente, eu gosto de ver o time jogando bonito. E por isso eu acho que, falando aqui de Brasil, o cara do Fortaleza está fazendo um ótimo trabalho, porque ele está com muita intensidade, principalmente nessa marcação alta dele. Mas o Diniz, claro, por ser assim um pouco mais de tempo aqui do Brasil, eu acho que é um cara que eu gostava de ver mesmo. Ele não gosta de perder, eu sou o pior perdedor do mundo, mas eu gostava de ver
que ele criava, ele perdeu muitos jogos com o Fluminense, por exemplo, onde ele jogava melhor com o adversário, só que ele estava perdendo, e isso faz parte do jogo. Mas eu gosto de fazer a análise do jogo, não somente do resultado. Isso, e às vezes ele fazia funcionar, ele criava 10 chances de gol e o adversário 2 e ele perdia o jogo. E no fim de semana que vem de novo. E aí ele estava lá embaixo na tabela, mas eu gostava de ver a forma como ele construía a sua jogada, a forma como ele criava a sua chance. Então, eu acho que tem que se achar um equilíbrio entre performance e resultado, né? Então, se é para falar de alguém aqui, eu acho que ele me marcou um pouco nessa forma de jogar. E claro, temos que falar do Renato, né? O Renato é o maior gestor da história do Brasil e provavelmente será o maior gestor do Brasil. Eu tenho uma frase, eu tenho uma frase que eu gosto muito de um cara também que eu acompanho muito e leio bastante, que é o Julian Nagelsmann. Ele é hoje o treinador do Bayern de Munique. Fez um ótimo trabalho no Hoffenheim, no Red Bull Leipzig. E ele uma vez soltou essa frase que ficou muito forte também na Alemanha, que o futebol hoje é 30% tática e 70% competência social, ele falou. E essa frase me marcou muito. Claro que entra nesse caminho assim do Renato. Eu acho que também com exemplos claros eu consigo colocar o que eu penso sobre isso, que é o Rogério Ceni com o Renato. Eram os mesmos jogadores, o Rogério Ceni também é um cara que eu gosto das ideias dele e não funcionou com os mesmos jogadores. E aí tu vê como tem essa parte pessoal, porque é muito difícil de tu explicar por que o Gabigol sai substituído e xinga o Rogério Ceni e o mesmo Gabigol sai substituído e abraça o Renato. Claro que são momentos diferentes, o Renato chega ganhando, gerir grupo ganhando é a coisa mais fácil do mundo, né? O Muricy já dizia, se estão ganhando, eu não vou fazer mais nada. Vou vir aqui, nós vamos resenhar um pouquinho, nós vamos brincar e nós vamos para o próximo jogo, certo? Gerir grupo perdendo, já mais difícil, bem mais difícil. Mas que existe uma diferença na gestão, existe, porque ele ganha os caras para ele consegue tirar mais do jogador, né? Exemplos como agora até Vitinho, mas principalmente Michael. Consegue recuperar os jogadores. Isso, ele consegue levando esse jeito boleiro dele. Eu não sou fã, claro, de algumas coisas que ele falou. De novo, quem sou eu para ser fã ou não fã desses caras desse nível, mas eu sou um cara que acredito no estudo, então eu não consigo defender muito a frase do tipo estudar para quê. Mesmo neste meio, não consigo. Eu acho que estudar é sempre bom para tudo, né? E gosto disso, então é a parte que eu não gosto, mas, como eu disse, quem sou eu para gostar, ele tá aí provando que ele é top, ele tá aí com chance de ganhar tudo de novo, tá num clube enorme, mas também é um cara que eu gosto, como eu digo, não da parte, digamos, exatamente do campo ou do trabalho diário, mas como a gestão tem tanta importância hoje, é um cara também para tu aprender como conseguir chegar nesse nível que tá todo mundo sempre de bem contigo e tu consegue sempre, depois do jogo, nas tuas entrevistas, não falar do jogo e tá tudo certo. A vivência do vestiário também impacta nisso, né? Essa questão. Claro, por isso é fácil, é mais fácil ser treinador sendo ex-jogador, o que não quer dizer que não existe o outro lado, né? Um Mourinho da vida, hoje dizem também, o Mourinho é um grande gestor, né? O Mourinho hoje, se tu tirar o Mourinho do futebol e der para ele um cargo de CEO da Microsoft, ele vai fazer andar, entendeu? Porque ele é um grande gestor, ele vai fazer andar. Mas eu acho que é mais fácil porque tu viveu o vestiário, tu vive muita coisa ali dentro do vestiário, né? Também brinco com algumas experiências que eu tive ainda como auxiliar, como treinador alemão, onde, né, às vezes briga no campo, briga no treino, quando a coisa é mais pegada, e tu vê isso em todo nível, tu via Balotelli saindo no soco, Tevez no Corinthians, então como gerir essas partes também, ou quando o teu melhor jogador sai no soco contra o teu terceiro reserva na lateral direita, e agora, vamos punir eles como? Nós temos que punir eles igual, né? Mas e aí, eu tenho jogo semana que vem. Como é que não vai contar com o teu melhor jogador? Isso, entendeu? Aí eu me lembro, velho, esse alemão, ele fazia de conta que não via. Os caras saíam no soco, os que parava o treino, ele olhava pro chão. E aí ele, o que houve? Já apitava, trocava um pouco o exercício, porque já tinham separado os caras. Eu digo, prof, não viu ali os caras? Não vi. Eu digo, não viu? Tá me dando. Né? E, sabe, coisas assim que tu só vai aprender
se tu tá ali um tempo, né? Claro que tu não vai poder fazer de conta que não viu toda hora, né? Mas, assim, vários momentos que eu digo que daí contam para a experiência, e aí nem se discute, né? A carreira do Renato como jogador, ele viveu tudo isso, né? E essa parte do ganhar e perder, como eu digo que é tão importante, eu também uso o Renato bastante, porque também o Renato foi ganhar o seu primeiro título, acho que depois de 7 anos, se eu não me engano, né? Então, O Fluminense ele não ganhou nada, eu acho. tu tem que... Isso, eu acho que não, ele perdeu também, ele perdeu a final da Libertadores, né? Perde uma final da Copa, se não me engano. Mas tantos treinadores bons que demoraram anos para ganhar alguma coisa, né? E foram bons. Quantos clubes são bons e nunca ganharam nada? E vive, né? Se tu pegar, sei lá, o clube de meio da tabela da Inglaterra, ele não vai ser campeão inglês, do meio para baixo, tirando aquele milagre que o Leicester fez, né? Mas... é exceção, né? É a exceção. Então, muitos clubes eles vão viver muitos anos e vão querer, ou um Pochettino, eu me lembro, eu tinha muito exemplo do Pochettino na época, agora ele vai ganhar tudo, porque ele está no Paris, né? Eu espero que isso também aconteça comigo. Mas ele, quando estava no Tottenham, ele não ganhava nada, mas o Tottenham estava sempre entre os primeiros 4, ele estava sempre na Champions League, o dono do clube estava sempre feliz, porque ele era uma empresa, ele estava no top do top, ele foi para a final da Champions League, ele perdeu, ele disputava a Premier League todo ano, chegando em segundo, terceiro ou quarto, ia até uma certa fase, ou até a final, como eu falei, na Champions League, e ele é para mim um baita de um treinador. E aí tu vai dizer, não, ele é ruim porque ele não ganhou nada. Pô, para ele ganhar, ele tem ganhado o City, ele tem ganhado o Manchester United, ele tem ganhado o Chelsea, e às vezes alguém chega na tua frente. No final só ganha um. No final só ganha um. Então tu não pode dizer que um ano inteiro foi embora, ou tu foi tão ruim porque tu não ganhou. Claro que tu quer ganhar, e tudo que tu faz tem que ser para ganhar. Eu só acho que esse ganhar ele é um pouco, na minha concepção, um pouco mais relativo só.